Bem-vindos todos. Bom, estamos como o Heraldo disse, com algumas mudanças nos trabalhos da terça-feira, e eles estão mais direcionados ao estudo do Evangelho. E assim, dando continuidade a esse estudo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a encarnação e a necessidade dela. Nós estamos todos os que estamos aqui, estamos juntos estudando, participando de uma doutrina que nos diz sobre a reencarnação. Encarnamos e reencarnamos. Bem, vamos partir de um princípio. Deus nos criou como espíritos simples, sem conhecimento, sem nossa parte intelectual, com total simplicidade e ignorância, não no sentido vulgar dessa palavra. E pela sua bondade e misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Mas, estando no plano espiritual, nós não temos essa oportunidade. Porque nós só nos desenvolvemos as nossas virtudes quando nós temos contato com a matéria, com o mundo material. Quando temos contatos aqui uns com os outros, quando temos o contato com as dificuldades, com os problemas, com os desafios diários. É através de tudo isso é que nós crescemos e evoluímos espiritualmente. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de um trecho do Evangelho, que está aqui no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo, a gente vai ler um trecho aqui, olha. Necessidade da encarnação. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Nós acabamos de falar no início das nossas palavras que todos nós necessitamos da encarnação. Porque se não for através dela, nós não vamos aprender nada. Então, quando Deus nos cria, como dissemos, como espíritos simples e ignorantes, Ele também nos dá a liberdade. É como se Ele dissesse, vai filho, porque você tem muito que aprender. Então, agora a gente vai ler mais um trechinho para ver o que o Evangelho tem a nos ensinar sobre isso. A resposta da nossa pergunta, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja a execução de Deus lhe confiou. Isso é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Bem, quando somos criados, nós somos designados a tarefas, né? Nenhum de nós vem na Terra a passeio, né? Às vezes a gente fala isso brincando. Ninguém cai de paraquedas. Não existe o acaso. Nós aprendemos isso na doutrina espírita. Não existem coincidências. Existem planejamentos divinos. Então, Deus, mais uma vez, pela sua misericórdia, Ele nos dá a liberdade, mas, porém, traça planos para a nossa vida enquanto estamos encarnados. Então, cada um de nós vem designado a uma tarefa. Embora, quantos de nós já se fez essa pergunta, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Eu acho que essa pergunta já se passou pela cabeça de muitos de nós, não é verdade?
Mas nós temos sim, nós temos muito que fazer. Alguns com o desempenho da maternidade, né? Mães com a maternidade, pais com a paternidade. O casal para vivenciar ali dentro do lar, para desenvolverem juntos a paciência, a tolerância. Porque só quando convivemos com os mais próximos é que nós temos a oportunidade de desenvolvermos essas virtudes que às vezes se encontram adormecidas em nós. Porque é muito fácil, quando nós temos amigos, e a amizade corre tudo muito bem, não é? Então, é só alegria, não é assim que a gente fala? Agora, dentro do nosso lar, nós temos, às vezes, divergências de opiniões. Então, Deus, pela sua sabedoria, faz com que encarnemos juntos, para que cada um aprenda com o outro, para que cada um aprenda o melhor que o outro tem para dar. E nós também temos o nosso lado bom, que é para dar para aqueles que estão juntos conosco. E ali nós vamos desenvolver paciência, vamos desenvolver a tolerância, vamos desenvolver o amor, porque se não for o amor, nós não conseguimos ter essas outras virtudes, não é? Vamos lá. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade e as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos, apenas em estado transitório. Tá, vamos aqui falando. Nós sabemos que Deus é justo, não é? Então, Ele faz para todos nós igual. Ele nos cria todos iguaizinhos. E cada um de nós é que vai mudar essa rota, né? Quando nós chegamos aqui e começamos a desenvolver interesses pelos estudos, pela nossa parte intelectual, desenvolver a nossa parte moral, é obviamente que nós vamos caminhar a passos mais rápidos, né? Mas a todos eles, a todos nós, Deus dá a mesma oportunidade. A encarnação, a reencarnação, a encarnação, explica para a gente, sem deixar nenhuma dúvida, o porquê das diferenças sociais, financeiras. Será que Deus gostou mais de um, que colocou ele lá dentro de uma mansão, e não gostou de outro, colocou ele dentro de uma comunidade? O Evangelho está explicando para a gente que não, né? E por que isso acontece? Nós temos o livre-arbítrio, não foi falado aqui agora? Que Deus nos cria todos iguais e dá para nós o quê? A liberdade. E às vezes nós abusamos dessa liberdade, né? Como abusamos? Quando nós seguimos um caminho, vamos dizer, religioso, independente de qual seja a religião, todas elas nos passam uma palavra, uma boa palavra, não é? Para que nós acompanhemos, ouvimos aquilo. E há necessidade de nós acompanharmos, termos um segmento religioso. Por quê? Porque nós ouvimos um pouquinho hoje, ouvimos um pouquinho amanhã, ouvimos um pouquinho depois. E aquelas palavras semeadas, elas vão adentrando em nós. E lentamente vai acontecendo a nossa transformação. Se tínhamos um pensamento com tendências ao mal, ou talvez não tínhamos tendências ao mal, mas também não tínhamos tendências ao bem.
Talvez a nossa tendência era egoísta, era o eu. E nós vamos aprendendo, ouvindo através da palavra, de um evangelho, aprendendo. Isso tudo vai se modificando lentamente em nós. Então, nós vamos nos modificando, vamos deixando aquelas tendências imperfeitas que tínhamos e começamos a trilhar um novo caminho. Um caminho que vai nos levar à felicidade. Não a uma plenitude de felicidade, porque esse plano que habitamos, ele não é um plano de 100% de felicidade. Ele é um plano de provas. Então, nós temos momentos de felicidade. Agora, aqueles que ainda não escolheram o seu caminho, ou talvez ainda tenham algumas tendências a serem freadas e não buscam por um auxílio, às vezes seguem caminhos tortuosos. Aí entramos na lei de causa e efeito. Então, todo mal que nós praticamos, nós precisamos responder o que fizemos. Castigo divino? Não em absoluto. Justiça divina, porque ele é igual para todos nós. Então, ele jamais vai passar a mão na nossa cabeça mediante os nossos erros. Então, o que é que Deus faz para nós? Quando nós erramos, Ele nos dá a oportunidade de voltarmos em uma nova existência para aprender aquilo que nós deixamos lá atrás. Deixamos de fazer o bem, ou se praticamos algum mal que prejudicamos pessoas, e prejudicamos a nós mesmos, não é? Quando prejudicamos aos outros, nós prejudicamos. O primeiro prejudicado somos nós mesmos. Perdemos a paz, perdemos a harmonia, perdemos a tranquilidade. Porque aonde estão as leis de Deus? Na consciência do homem. Então, a partir do momento que nós desencarnamos e ficamos livres das ilusões que esse plano nos traz, nosso espírito fica transparente, fica despido de todas as suas vaidades. E aí nós passamos a ver a realidade da vida. E começamos a enxergar o mal que fizemos ou o bem que deixamos de fazer. E a nossa própria consciência nos cobra. E nós pedimos muito para que Deus nos dê uma nova oportunidade, uma nova existência, uma nova encarnação na Terra, para que a gente possa nos unir àquelas pessoas que nós fizemos o mal ou deixamos de fazer o bem, para consertarmos as coisas que nós fizemos. Então, isso é uma oportunidade bendita. E a espiritualidade diz que nós imploramos por essa oportunidade. E que existem hoje, no plano espiritual, milhares e milhares de espíritos esperando um momento para a reencarnação. Como dissemos no início, só com o nosso corpo vestido pela carne é que nós nos deparamos com as dificuldades. E só assim é que vamos pôr à prova os nossos talentos, as nossas virtudes ou as nossas maledicências. E através desta oportunidade é que vamos nos lapidar. Como dissemos no início, que fomos criados simples, é como se fôssemos carvões e vamos nos transformar em diamantes. Um dia estaremos brilhando como diamantes. Isso é promessa de Jesus para todos nós. Tá? Vamos continuar. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Por que transitório, né? Ora estamos aqui, ora estamos na espiritualidade. Quando chega o momento da nossa partida da Terra, temos que voltar para a pátria espiritual. Então, esta não é a nossa verdadeira vida. Nós valorizamos muito essa vida e temos que valorizá-la mesmo, porque nós não sabemos
o tempo que vai ser necessário para que a gente tenha uma nova oportunidade. Mas essa valorização, ela tem que ser muito mais abrangente do que o que às vezes nós temos a noção do que é vida. Muitas vezes nós pensamos, o que é a vida, né? Estarmos com pessoas que nós gostamos, estarmos em bons lugares, termos a nossa diversão, nos alimentarmos, trabalharmos, termos as nossas condições financeiras, mas isso é apenas uma parte da vida. Porque a sua verdadeira essência está dentro de nós, em tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer aqui. E o nosso comprometimento com a vida não é, quando eu nascer lá na Terra, eu vou comprar um carro do ano, vou comprar uma casa na praia, vou viver passeando no shopping, comprando roupa, eu vou andar bem bonito, vou viver no cabeleireiro, né? Não. Isso são chamadas as ilusões da vida, porque tudo isso vai ficar aqui, não é? Isso não nos pertence, isso é apenas nos emprestado. A verdadeira essência é assim, eu vou ser uma pessoa de bem, eu vou amar, eu vou procurar ser amado, eu vou ser bom, eu vou ser solidário, eu vou ser caridoso, eu vou prestar uma palavra, um ombro amigo, um abraço amigo, eu vou fazer o que eu puder fazer para auxiliar o meu irmão. Porque é dando que se recebe, né? Então, todo o bem que nós fazemos vai retornar para nós. E o contrário também. Então, essa é a verdadeira essência da vida. Então, quando nós estamos na espiritualidade, despidos de tudo isso daqui, que isso a gente não pode levar, né? Não passa na camada de esfera que divide um plano do outro, não passa os bens materiais. O que é material pertence para a Terra. E nós vamos levar o quê? O bem que fizemos. A felicidade que vivemos enquanto estávamos aqui. O amor que semeamos entre uns e outros. Os momentos felizes que vivemos juntos com as pessoas. O momento feliz que tivemos quando nós fizemos algo de bom para alguém. Porque nós ficamos muito mais felizes quando fazemos até do que quando recebemos. Isso é a essência da vida. E quando nós estamos lá, nós aprendemos isso. Chegamos aqui, a gente se depara com tudo isso de bom que a Terra oferece, a gente esquece. Mas o Evangelho vem para nos lembrar, né? Podemos viver, sim, todas essas ilusões, porque é bom, desde que nós não estamos fazendo mal a nós e nem a ninguém, nós não estamos prejudicando ninguém, nós podemos viver tudo isso. É nos permitido viver tudo isso, mas nós também precisamos viver o lado do nosso espírito, né? Que é tudo isso que nós falamos, tá bom? É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem mais rapidamente de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardarão seu adiantamento. E é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnar. E quando então ela se torna um castigo. Lembram da pergunta no início, né? A reencarnação é um castigo? Então, quando nós chegamos aqui, temos a oportunidade, nos distanciamos do caminho do bem, não fazemos o bem, fazemos o mal. Ou, como dissemos, não fazemos nem o bem nem o mal. Ficamos neutro. Voltamos.
Aí nos será questionado: o que você fez de bom quando você estava lá na Terra? E a gente vai parar para pensar, né? Então, tá bom, me dá uma nova oportunidade? Nós temos, vamos voltar. Essas indas e vindas nossas, muitas vezes nós vamos acumulando débitos. Porque ao invés de nós nos melhorarmos, às vezes estacionamos, ou talvez não cumprimos aquilo que nos designamos quando viríamos para cá. Então, temos que ir e vir mais vezes. Chega um ponto que, para nosso espírito, se torna um castigo voltar, porque sabemos que temos muita coisa para reparar. Essa palavra castigo seria ao nosso ponto de vista, porque nós temos que voltar sabendo que talvez vamos sofrer, porque, às vezes, por inércia, por preguiça, né, nós nos envolvemos com as coisas materiais e esquecemos do outro lado. Para Deus, como nós dissemos, jamais um castigo, oportunidade, porque Ele quer que nós nos lapidemos, Ele quer que nós nos transformemos. E nós sabemos que o nosso tempo está cada vez mais curto, não é verdade, gente? O tempo está passando. Hoje, 10 anos é um piscar de olhos. A gente às vezes fala 10 anos, mas é muito rápido 10 anos. Quando estamos em tenra idade, nós não nos apercebemos do tempo passar. Mas depois que a gente chega no ENTA, né? A gente vê o tempo passando muito depressa. Então, a gente até fala para a juventude: aproveitem muito bem o tempo de vocês, porque ele passa muito depressa. E com esse tempo passar muito depressa, logo nós estamos retornando para a pátria espiritual. E aí nós chegamos lá e falamos: deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, porque a gente vai ter contato com aquele planejamento que a gente tinha feito. Falei: não fiz isso, não fiz aquilo. Me deixa voltar. Eu preciso voltar com aquela pessoa, com aquela outra, porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. Ou eu fiz errado, ou eu fiz aquele sofrer, eu magoei aquele. Porque aí nós ficamos transparentes, né? Aí vem o nosso arrependimento e a gente implora para Deus para voltar. Mas, às vezes, esse tempo pode demorar muito. Entrando no materialismo, nós estamos vendo hoje que muitos casais hoje optam por não terem filhos. Né? Ou se tem um. E a fila lá é gigante. E os que estão aqui hoje talvez não querem. Não querem dar a oportunidade para esses espíritos. A reencarnação, gente, é uma programação que acontece. Nós, antes de nascermos, nós temos uma reunião na espiritualidade com aqueles que serão os nossos pais na Terra. Então, somos todos levados durante o sono, enquanto dormimos. Papai e mamãe é levado para a espiritualidade, onde vai conversar com aquele espírito que será o filho. Estamos em acordo? Estamos em acordo. Mamãe vai ficar grávida. E aquele espírito que vai reencarnar precisa daquele tempo, dos 9 meses, para uma programação, uma diminuição perispiritual, né? Isso nós temos se alguém se interessar pelo assunto, nas aulas de curso mediúnico, nosso espírito passa por uma redução perispiritual para que nós cheguemos a habitar um corpinho de um bebê, para voltarmos para cá. Então, tudo é uma programação minuciosa e muito trabalhosa para a espiritualidade, mas que faz esse trabalho com muito amor, para que nós tenhamos a oportunidade de voltar e reparar os nossos erros. Tá? Vamos seguir, que a gente está acabando o tema. Aqui ele dá uma comparação para que a gente entenda melhor o que ele quis dizer aqui na palavra de castigo, para a gente voltar.
O estudante chega aos graus superiores da ciência por ter percorrido as séries que conduzem até lá. Essas séries, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de chegar ao objetivo e não uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldade. Contrariamente àquele cujo desleixo e preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o trabalho da repetição que constitui uma punição, mas é a obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Então, é a mesma coisa nós vamos ter que voltar e fazer tudo outra vez. Assim, tem sido com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Falamos aqui, olha, para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual. Se alguém for ler isso em casa, vai vir uma dúvida, né? Espírito do selvagem, no próprio Evangelho diz assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Acho que todo mundo já ouviu falar essa frase de Jesus, não é? O que são essas moradas? São milhares de galáxias habitadas por espíritos recém-criados que têm que passar por um plano ainda inferior ao nosso para começarem a aprender por instintos, para depois desenvolverem virtudes e virem para cá. Então, somos criados assim, né? Movidos a instintos. E através das oportunidades que Deus nos dá, das encarnações, é que nós vamos desenvolvendo esses instintos e transformando eles em sentimentos. Deu para entender esse pedacinho? Se alguém for ler em casa? Porém, para o homem esclarecido, no qual o sentido moral está mais desenvolvido, é que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter alcançado o objetivo. Torna-se um castigo pela necessidade de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Ao contrário, aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer de uma vez os graus intermediários que os separam dos mundos superiores. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras exigências em outros mundos diferentes? Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. Nós não somos assim, né? Nós vemos aqui no nosso plano pessoas extremamente boas, que já nos deixaram grandes exemplos. Aí a gente vê, já viu a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, espíritos extremamente bons, extremamente evoluídos. E aí a gente vai no outro extremo, espíritos extremamente maldosos ainda, né? Que carregam consigo ainda a maledicência e o prazer em fazer o mal e causar a dor e o sofrimento. Nós temos esses dois polos dentro do nosso plano. Então, se tivéssemos uma única experiência aqui na Terra, de que resultaria isso? Eu posso vir, fazer o mal que eu quero, posso maltratar todo mundo, matar, fazer tudo que eu quero de ruim, vou voltar para o plano espiritual, acabou. Aí o outro vem, faz todo o bem, volta para o plano espiritual e acabou. Como fica Deus nessa, né? Então, aquele que fez o mal, ele precisa voltar várias e várias vezes, se lapidar para um dia poder fazer o bem também. Então, a encarnação ela é necessária quantas vezes
Quantas vezes nós precisaremos vir? Nós viremos, até que nós aprendamos a amar. Essa é a palavra, né? Porque para fazer o bem, a gente precisa desenvolver o amor dentro do nosso coração, não é? Então tá, então nós temos esses vários planetas na orbe, que Deus não permite que o homem tenha acesso a tudo isso, ainda não, né? Cada um deles habitado por uma condição vibratória. Tá? Hoje aqui nós temos, assim, vamos dizer, uma mistura, né, desses espíritos, mas muitos estão vindo para a Terra nessa condição ainda de muita maldade, porque Deus, na sua misericórdia, Ele está dando oportunidades para esses espíritos terem contato com o bem, para ver se o bem toca o coração deles, o amor toca o coração e começa a transformação. Tá? Então, a gente vai no último parágrafo para encerrar. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração, das crianças que morrem pequeninas? Sofreriam sem proveito para si mesmas, nem para os outros, mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter oportunidades de reparar os erros que cometem entre si. Tendo em conta suas relações anteriores, Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Tá. Só uma última observação, onde ele fala aqui, né? As crianças pequeninas que acabam desencarnando cedo. Por que será, né? Quantos de nós já falam assim, mas era tão criança, por que teve que, às vezes, desencarna de uma doença, né? Uma criança. O que nós vemos ali é um corpo pequeno, em tenra idade. Mas aquele corpo é habitado por um espírito milenar, que já teve muitas e muitas existências. E talvez teve que desencarnar cedo, porque numa existência anterior fez mau uso da vida, do tempo, e acabou desencarnando antes da sua programação. Então, faltaram 10 anos, talvez, para completar a encarnação anterior. Ele precisa voltar apenas 10 anos para completar o que ficou faltando. Tá? Essa é a explicação, às vezes, por que crianças desencarnam tão cedo. Tá bom? O assunto, gente, é longo. Nós não vamos entrar aí neste assunto. Como nós dissemos, se isso traz curiosidade, todos esses assuntos são temas dos cursos que nós ministramos na casa. Tá? Se alguém se interessar, nos procure. Tá bom? Então, quem quiser, dê continuidade ao capítulo em casa, para que possa entender um pouquinho mais, né? Por que nós estamos aqui, qual o propósito de Deus nas nossas vidas, qual o nosso propósito na nossa vida e o quanto valor a gente tem que dar nessa oportunidade que estamos tendo.